Pessoal, então voltando aí, vamos conhecer um pouquinho então de como começou a WWW, que é a World Wide Web, que foi um dos grandes motivos da expansão da internet para chegar no ponto que a gente tem hoje. Bom, a gente tinha a internet até 1980 e pouco, só que ela era de uso militar, de uso acadêmico, né? Só as universidades tinham acesso e as grandes corporações. Mas qual que era o uso da internet na época? A internet era usada basicamente para quê? Transferência de arquivos, né? Troca de mensagens de texto, tá? Transmitir uma imagem pela internet era coisa rara de acontecer, né? A gente tinha os e-mails como carro-chefe, vamos falar da internet nessa época, né? E a internet andava a passos lentos nessa época, tá? Ia crescendo, mas sempre num ambiente restrito, com um escopo definido. Em 1989, então, a gente tem um grande marco aí no crescimento da internet. A gente começou, foi começado em 1989 o projeto da World Wide Web, o WWW, que a gente conhece hoje, né? Basicamente seria o quê? A criação de páginas, né, com contexto de hipertexto, né? Esse projeto, ele buscava facilitar o compartilhamento das informações, né? Então, se eu tinha alguma informação e transferia ela somente através de texto, aquilo tornava maçante, chato ficar lendo só texto. A internet permitia que eu linkasse uma informação com a outra, né, e adicionasse aí dentro dessas informações, dentro desses links, o gráfico, informações gráficas, o que ajudava muito. Então, em 1990 a gente tem o primeiro servidor e o primeiro browser criados, né? Na época, aqui a gente pode ver o primeiro servidor aqui servidor web, né, em 1990, né, e foi nele que foi criado. Ele foi criado pelo CERN, que é um instituto europeu, né, um centro de pesquisas, e o primeiro site foi ativado em 1991. Né, se a gente for pensar, são 25 anos atrás, né? Então, até 1991, a gente não tinha internet como a gente conhece hoje. Em 1993, o CERN anuncia que a internet deve ser livre para todos. Então, a gente começa a ter um acesso para outras pessoas. Eu não tenho mais só aquela restrição de só acadêmicos, só universidades, só institutos de pesquisa, só grandes corporações. Não, a internet passa a ser a internet livre. E um dos grandes propulsores da internet também, o browser Mosaic, né? O primeiro browser web multiplataforma. Funcionava em vários sistemas operacionais, né? E era um browser para qualquer um que quisesse acessar a internet, poderia utilizar. Aqui uma foto da primeiro site da web, que foi publicado em 1991. Até hoje, ainda vários sites mostram, existe em vários sites você consegue visualizar esse site, a história dele, o que ele existia, né? Simplesmente era uma página com informações sobre a própria WWW, né? World Wide Web. Bom, então, no Brasil, o que aconteceu? Em 1989, né, a internet chega aí através de algumas comunidades acadêmicas, né, que seria do eixo aí Rio-São Paulo, que seria a FAPESP, São Paulo, e o LNCC, o FRJ, no Rio de Janeiro. O Ministério de Ciência e Tecnologia, vendo essa tendência e essa necessidade, criou então a RNP, Rede Nacional de Pesquisa,
que até hoje coordena o acesso à internet no Brasil na área acadêmica. Tá? Então, a gente tem, na época, a RNP como única rede, né? Único backbone de rede no Brasil, coordenando todo esse acesso. Aqui a gente tem uma ideia de como era os links em 92, como estava ligado à internet acadêmica do Brasil, através de links de 64 kbps por segundo ou 9 kbps por segundo. A gente tinha algumas poucas capitais do Brasil interligadas e atuando aí na internet. E um link aqui saindo de São Paulo, é interessante a gente ver no cantinho aqui, que fazia parte de acesso internacional, comunicando com os Estados Unidos a 64 kbps por segundo. Só em 1994, né, então só em 1994, a internet começa a ser explorada comercialmente no Brasil, né, através da Embratel, que iniciou um projeto aí que permitiu que ela se tornasse uma das principais espinhas dorsais, ou backbones, como a gente fala, da internet no Brasil. A Embratel trabalhava, interessante a gente comentar isso, paralelamente ao backbone da RNP. A RNP nunca deixou de existir, né? Ela existe até hoje, coordena ainda essa parte de acadêmica, pesquisa do governo na internet, mas ela então passou a ter a companhia da Embratel, mas a Embratel representando o lado comercial da internet na época. É interessante a gente lembrar que em 1994 a gente ainda tinha a gente estava começando a explosão, vamos falar assim, mundial da internet, o crescimento exponencial que a gente viu acontecer com justamente a criação do browser aí, do Mosaic e da www, World Wide Web. Aqui já uma visão mais atual, 2014, de como a RNP, tá? Que a gente está mostrando somente a rede de ensino e pesquisa, como ela está ligada no Brasil atualmente. Hoje já tem, todas as capitais têm links conectados à internet, né? Então todas elas estão ligadas à internet através de suas instituições e a maioria delas possui links redundantes. Então se eu perder algum caminho aqui, muitas vezes eu perdi um link, cortaram uma fibra no meio do caminho aqui entre Belém e Brasília. Bom, eu posso passar por outro caminho e chegar até onde eu gostaria, não perco a comunicação. Aí já falando em velocidade, a gente tem links de até 20 gigabits por segundo, né, para quem começou lá com 50 kbps, 50 GB por segundo era o link já em 2014. Aqui um panorama do que é a internet hoje no Brasil. Isso aqui está atualizado, é de 2016. Então a gente vê como estão ligadas os pontos. Aqui a gente vê cada roteadorzinho desse, cada desenhozinho desse de roteador aqui em cada estado representa um ponto de presença da internet, tá? Então, por exemplo, a gente em Minas Gerais aqui, quantas instituições eu tenho ligadas a esse ponto de presença que hoje está em Belo Horizonte, na UFMG? Aqui eu tenho todas as universidades federais de Minas Gerais, tá? Eu posso falar de Juiz de Fora, os IFETs, né? Eu tenho algumas instituições como Embrapa, algumas instituições de pesquisa também ligadas nessa rede. Então aqui representa somente os pontos de presença, mas cada ponto de presença tem uma distribuição aí enorme dentro de seu estado, né? Aqui as nuvenzinhas, é interessante a gente mostrar, elas representam os pontos de troca da rede com pontos de troca comercial, por exemplo, aqui em Embratel, né, alguma rede. Então é onde as redes buscam as informações fora da RNP. Então eu tenho a RNP nesse backbone, e se eu preciso de alguma informação que está fora, a RNP vai trocar dados com
algum outro provedor, algum outro, né, fornecedor de informação, outros backbones aí. Bom, então vamos falar um pouquinho como é que foi esse crescimento aí de 1995, como a gente viu lá atrás. Em 1995 eu tinha alguns poucos milhões de hosts ligados, né, de usuários conectados aí, e de repente foi criado então o browser, foi criado a www. Eu saio de 0,4% da população mundial tendo acesso à internet, até chegar em 2009 com 25% da população mundial tendo acesso à internet. Né? Isso para a gente é uma coisa até complicada de se entender como cresceu tanto, né? Como a gente tem tanta gente acessando. Então, eu saí de 16 milhões aqui, em 1995, para bilhões de usuários, né? Mais de 1 bilhão de usuários, isso em 2009. Né? Hoje em dia continua crescendo. Aqui já um panorama mais amplo, tá? Onde a gente chega a 2014, quase atingindo a marca de 3 bilhões de usuários, de clientes com acesso à internet. Né? É até difícil a gente mensurar o crescimento, é uma coisa assim, realmente espantosa. Tudo que eu falei ali, a gente tem nessa linha do tempo aqui, mostra pra gente então que em 69 a gente tem a ARPANET, só em 73 foi criado o FTP, né? E depois o TCP/IP começou a ser criado. Em 76 a gente tem a Ethernet, que é um protocolo aí de comunicação a nível físico. E em 1983 a internet, com aquela junção que a gente falou da NSFNet, da ARPANET e das outras redes, a gente teve só em 1983. 1990, www, World Wide Web. E a partir daqui eu começo a ter uma explosão da internet. Criação de outros browsers, Netscape, sites como Lycos, AOL, eBay, Java, todos eles criados em 95. Aqui, logo na criação, aqui também eu tenho Netscape, quando foi criado, Yahoo, Amazon, né, que são sites, lojas, empresas da internet que foram criadas logo após o nascimento aí da World Wide Web, www. Google, 1998, criação do Google, e inúmeras outras funcionalidades, serviços que a gente tem na internet, desde Facebook, YouTube, vídeos, várias outras funcionalidades, e cada dia mais crescendo, ampliando esse escopo de serviços que a internet oferece para a gente, nos permite oferecer para as pessoas. Eu gosto de mostrar essa imagem aqui para a gente poder ter uma dimensão. Não, a gente falou de 1970. 1970 não existia, internet é muito longe. Bom, a gente pode falar então, vamos chegar mais perto. 10 anos atrás, em 2005, né, a gente vê uma foto aqui do anúncio do Papa Bento XVI, né, a gente nota uma foto aqui interessante, bonito. O que tem aqui de mais, o que tem de diferença aqui? Bom, como é que a gente vai poder mostrar que a internet cresceu, o que tem a ver com a internet, com as informações dessa foto? Bom, vamos olhar, reparar bem aqui, e agora eu vou passar para vocês um pouquinho mais atual. 2013, 8 anos depois, tá? Ainda já tem um tempinho isso, 2013, são 3 anos, né, de hoje, mas 8 anos depois daquela posse do Papa Bento XVI, a gente tem o Papa Francisco.
Então, a gente olha aqui. Todas essas luzes aí, o que são isso? São dispositivos conectados à internet, né? Então, a gente não tinha, se na imagem anterior nós tínhamos um celularzinho aqui no canto, né? Tirando uma foto talvez, hoje as pessoas deixam de assistir alguma coisa e passam a filmar, a registrar aquilo. Então, imagine a quantidade de dispositivos que foram adicionados a essa rede, né? Então, isso é bem interessante para a gente ver o impacto que está causando a internet. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, mais um histórico da internet, para a gente poder, então, começar a aprofundar nos protocolos, nas regras realmente mais técnicas dos protocolos, do protocolo TCP/IP, que a gente vai ver nos outros vídeos.